Vocês. E agora a gente volta para falar sobre um assunto que mexeu com a vida de todo mundo, né? Meu convidado já chegou, vou apresentar a vocês ele, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre isso. A pandemia, ela mudou a nossa vida completamente, né? Nós tivemos momentos de incertezas, nós tivemos momentos de tristeza para aquelas pessoas que perderam algum familiar, nós tivemos também as adaptações. E eu acredito, Anderson, que a gente evoluiu muito. E quem vai falar sobre isso com a gente é o Anderson Vian, ele que é fisioterapeuta, ex-secretário de saúde e hoje escritor, e está aqui como nosso convidado como escritor. Ele é autor do livro A Multiforme Face da Pandemia, os bastidores de uma crise atroz. E realmente, né, você imagina como deve ter sido para um secretário de saúde na época viver essa pandemia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia. Obrigado, Mayra. Obrigado a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui para falar de um assunto tão importante, que naquele momento chegou a ser um tabu, porque nós não tínhamos muitas respostas, mas sim muitas perguntas. Então, mesmo em meio de todo aquele turbilhão de emoções, de sentimentos, nós estávamos responsáveis, né, por aquela situação, por todo o contexto e numa atribuição importantíssima, né, de gerir o maior município do oeste da Bahia. E isso para nós foi desafiador, porque assim como Barreiras, todos os outros municípios no país, no mundo, não tinham as respostas que a população esperava sobre a pandemia. Porque precisávamos entender o que é que estava chegando para a gente. E mesmo naquele momento nós precisávamos arregaçar as mangas e ir à luta. E nesse livro eu conto o contexto, os bastidores do que aconteceu na pandemia, justamente do que a população não sabe. Nele eu trago situações que talvez você não faça nem ideia de que aconteceu, mas somente a gente que estava ali na linha de frente, enfrentando a pandemia, nós pudemos vivenciar. E por isso o nome, né? A multiforme face da pandemia, ou seja, como a gente estava comentando, a pandemia ela se apresentou de diversas formas para cada um. Teve aquele que acompanhou a pandemia de casa, assistindo pela TV, teve aquele que no seu comércio não pôde abrir por conta da pandemia, tiveram aqueles que estavam na linha de frente da pandemia, os profissionais de saúde, profissionais de segurança, todo o contexto dos que trabalhavam no enfrentamento à pandemia. E nesse contexto do enfrentamento à pandemia, eu trago a realidade do que a gente vivenciou no livro. Que bacana! E como foi, Anderson, para você? Quando que você teve start? Falou assim, eu vou precisar documentar isso. Por que motivo você escreveu o livro? Então, eu sou pós-graduado em gestão e serviço de saúde e especialista em gestão. Então, uma das minhas especialidades, das minhas pós-graduações, é justamente em gestão e serviço de saúde. E logo depois que eu saí da secretaria, eu busquei estudar mais, me aprofundar mais sobre o que outros gestores, a forma que outros gestores enfrentaram a pandemia, se tinha alguma coisa, porque a gente já vem pesquisando, ao longo que estava na pandemia, já estava pesquisando tudo, né? Mas depois, passado então aquele momento crítico, que eu tive o tempo, quando saí da secretaria, de pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais a fundo, eu não encontrei nada de que diz respeito à gestão vinda de secretário, de prefeito, nada, nenhum contexto, nenhum livro, nenhum artigo, nada nesse sentido. Aí foi que me deu o start. Falei, opa, se ninguém contou, eu vou ter que contar o que aconteceu. A população precisa saber a realidade da pandemia. Vamos aproveitar e mostrar então o seu livro. Aqui, então, você pode virar para a câmera 6 ali mesmo, aqui, olha só. A multiforme face da pandemia, os bastidores de uma crise atroz. E onde o barreirense encontra esse livro, Anderson, para saber desses bastidores? Ele encontra tanto no meu Instagram, Anderson Vian Oficial, tem um link na minha bio lá que vai te direcionar para o site, para você adquirir e receber na sua casa, como também na papelaria Irmãos Ribeiro, ali do Cais, ele está disponível para você também, e também na papelaria ali Hope, também está disponível, então você pode encontrar esse livro, tá certo? E desfrutar, e principalmente, Mayra, conhecer os bastidores, porque sabe, eu entendo que Deus nos concede atribuições para sermos bênção para outras pessoas, e a empatia é a arte justamente de você saber lidar com sentimentos e emoções, mesmo aquelas
que você não quer para você. E nesse livro a gente traz o contexto de 3 aspectos. No aspecto de gestão, como gestor, mecanismos de gestões, o que a gente fez na gestão, aspecto político e o aspecto também espiritual, do que a pandemia nos afetou, do que aconteceu com cada um de nós. Então, a importância desse livro, além de histórico, é trazer a realidade, os bastidores de muita coisa que aconteceu aqui também, viu, Mayra? Aconteceu aqui, o que aconteceu com o poder legislativo, com o poder judiciário, com questão de Ministério Público, questão do Estado. E olha, tem muita coisa aqui que você, eu tenho certeza, não sabe e que você vai ficar surpreendido em entender os desafios que foram, então, essa questão da pandemia para quem estava na linha de frente. Então, é um livro para todo mundo poder prestigiar, é um livro para todo mundo poder aprender também. Anderson, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, te agradecer também por deixar algo tão especial para nós barreirenses e para todas as pessoas que tiverem acesso ao seu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Mayra, agradeço a TV Câmara, a todos vocês que estiveram conosco na pandemia e principalmente também, Mayra, a cada profissional de saúde que estava conosco. Sem eles, o Anderson, secretário, não existiria, porque foram eles que nos deram força, que estiveram com a gente na linha de frente. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. Agradeço a vocês também. E esse aqui, ó, já tá com a dedicatória especial para você. É um presente especial para você. Muito obrigada. Tá espero que você desfrute muito aí. Obrigada você... por dedicatória, gente. Olha isso. Obrigada, foi feita com todo carinho para você. Muito obrigado. Lerei com muito carinho. Tenho certeza que vou aprender bastante com tudo que está aqui. Como jornalista, a gente está sempre se atualizando e a gente viveu a pandemia também. Então isso aqui com certeza vai ser muito enriquecedor para o meu trabalho. Inclusive, minha gratidão a vocês, viu? Quanto jornalista, a todos os jornalistas que estiveram conosco aí na pandemia, que foi muito importante. Eu trago esse relato aqui de como as fake news mudaram a nossa realidade, como que a gente teve que atuar frente às fake news também. Então, eu fui fazer o lançamento dele, eu fiz o lançamento dele na ABL, e lá uma jovem falou, nossa, bonita a capa desse livro. Eu falei, não julgue o livro pela capa. Ele é mais polêmico do que bonito. Tá certo, então é isso. Esse foi o nosso bate-papo com o Anderson Vian, ele que é hoje escritor, também é fisioterapeuta, ex-secretário de saúde e ainda atua na saúde aqui do nosso município. É isso, a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta.